aconteceu, né? Aconteceu o que a gente achava que não iria acontecer. Muitos de nós acreditávamos que a gente ia chegar no DLC pagando o mico internacional de não ter a Winter Spell disponível para gente. E de ontem para hoje a gente passou a ter diversas lojas cadastrando a Winter Spell. Então aquela loja que está botando num preço abusivo, tentando vender a Angel por um preço inimaginável, a gente pode deixar o mercado falar por si só e ver os preços da Winter Spell despencarem, assim como a gente começou a ver com a Whispers, assim que ela saiu. Já nos dias seguintes a gente viu os preços se normalizando muito, muito rápido. Para você ter uma ideia dessa relação da Whispers, né? A gente teve a Cinderela sendo vendida a R$ 500 em fevereiro. Acredito que chegou a bater R$ 500 em fevereiro. E hoje ela já está sendo comercializada a R$ 200, preço de liga. E vai acontecer a mesma coisa com a Winter Spell, tá? Não ache que vai ser diferente, o preço vai despencar bem rápido, o que é muito bom para a gente consumidor. Diante disso, eu queria falar de um deck que vem chamando bastante atenção. Ele está fora dos 4 decks principais que vem reinando desde o meta do 7.9 e 7.10, que é o novo Steel Song, é o Steel Song repaginado, amarelo e cinza, com uma nova abordagem, uma abordagem tanto bem mid-range, né? Talvez o mais parecido seja o Purple Steel, mas ainda assim com um grau de controle e com um grau de agressividade de lore bem interessante. Queria trazer hoje ele aqui, por quê? Porque hoje ele é o deck mais Winter Spell que a gente vai ter no meta, tá? Das 16 cartas diferentes, 7 são da Winter Spell, né? Ele é um deck que ele não é tão acessível, mas assim como eu falei, como toda carta da Whispers, a Winter Spell vai descer de preço, então o preço que está aqui, ele tende a descer no futuro, num futuro bem próximo, nos próximos dias. Então você pode ter certeza que é um deck que vai se tornar bem mais acessível com o tempo. E ele não deixa de ser menos competitivo do que os outros, tá? Então a gente vai ter um deck aí que tá ganhando campeonatos grandes. Esse deck aqui, ele já ganhou um CCS no mês passado, um torneio de $25 mil de premiação. Ganhou de 2-0 na final, tá? Ganhou de 2-0 em cima de um Purple Steel. Além de ser mais barato que o Purple Steel, talvez seja só perca para o Dogs em termos de orçamento. Mas muito interessante ainda assim. Um bom mid-range. Vamos começar aqui a discutir um pouco os preços, tá? Esse deck aqui, essa lista, ela não é a lista que ganhou o CCS, tá? A lista que ganhou o CCS usa, por exemplo, a Ariel da 10. Tem diversas abordagens desse deck, né? Essa aqui, ele não usa essa Ariel da 10 aqui, e eu já explico por que eu escolhi essa abordagem, tá? Então, essa aqui, a Ariel da 10, ela tem um boost de custo 1. Toda vez que você canta uma música, se ela tiver boostada, você compra uma carta. Essa lista aqui não está usando essa Ariel. E eu já explico por quê. Mas vamos aqui pelo orçamento das cartas. A gente tem 4 Angel, que no momento, de novo, eu já expliquei isso no vídeo anterior, eu explico agora. É o preço na qual ela deve ser comercializada nas próximas semanas, tá? Acredito que até o Winter Spell ela vai descer de preço, mas no momento eu botei a R$350 para a gente ter uma ideia de orçamento inicial. Vão ter 4 docks, e do que eu disse do vídeo passado, eu gravei o vídeo há 3 dias atrás, do que eu disse do dia passado, o dock já desceu de preço, tá? Quando eu tinha dito que eu acho o preço justo do dock a R$50, R$60, eu mantenho a minha opinião. Eu acho que é um preço justo por ele. Hoje ele está sendo comercializado na liga a 80. Há 3 dias atrás, o menor preço dele era 93. A gente tem a Grand Model Willow, que já está descendo de preço também. A gente tem Grand Model Willow sendo vendida a R$17, eu botei R$20 aqui só para arredondar. As Lilo, e eu esqueci do Mogli também, tá? A gente vai ter que somar aqui mais R$200 no orçamento do Mogli. Então, Lilo e Mogli na faixa aí de R$50. O Mogli também acredito que vai descer de preço. Na verdade, R$100, porque esse deck ele usa 2 Mogli, ele não usa 4. Temos 4 Stitch Snowboarder,
que está na faixa de 12, e 4 Goliath da Whispers, que está saindo a R$ 88. Um total aproximado de R$ 2.400, a gente pode botar 2.500 contando com o Mogli, com tendência de queda, tá? Com tendência de queda. Então vamos discutir um pouco aqui qual que é a ideia desse deck. Esse deck aqui, ele tem duas aberturas que são muito fortes, tá? De turno 1. Se você tá on the draw, que você é o segundo jogador, você não é o cara que começou, você tem uma Angel com uma habilidade de underdog, então você pode jogar ela no primeiro turno, 2/2, corpo ok, por uma carta que, se ela entrar de custo 1, maravilhoso, com a habilidade Singer 3, podendo cantar Strength of a Raging Fire e Akudia Tiamut, que é a música que faz esse deck acelerar. Além disso, você tem o Rhino de 1 de custo, que pode ser shiftado já no segundo turno para um Rhino 4. Tá? Esse Rhino 4, sendo que, se ele não tiver dano, ele tem resiste mais 2, questando padrões com um corpo de 4/3, se você joga isso aqui no segundo turno, cara, para matar esse bicho aqui é um problema enorme. Ele vai aí levar algumas rodadas para ele conseguir sair. Talvez o oponente só consiga tirar ele, talvez no turno 5, né? Isso se ele conseguir tirar no turno 5. É um drop 2 muito, muito forte. Então, de drop 2 aí, se for shiftado, talvez um dos mais fortes que tem, junto com a Jasmine, a Jasmine do deck azul e cinza, né? O Rhino aí, ele também não tá muito atrás de drop 2 também. Então, como abertura, né? O deck que é para começar a jogar, não deixa a desejar em nada, abertura muito forte e um mid-range também inquestionável. Esse deck contra agressivos, ele é o terror dos agressivos, ele vai ter o Rhino, que ele consegue ficar tirando agressivo muito fácil, sem perder vida, né? Ele tem resiste mais 2. Ele vai ter a Angel, ele vai ter os Singers aqui, a Angel 2, como Singer do Strength, ele vai ter o Troubador, que é um Singer 4, que pode cantar tanto Strength quanto Thunderbolt. Então, no mid-range, ele é inquestionável. Se você está jogando contra um deck control, esse deck vai ter uma abordagem mais agressiva, no qual ele consegue exercer essa função muito bem. E vamos falar de draw também? Por que eu não botei aquela Ariel aqui, nessa lista? Não usei a lista da Ariel, tá? Porque essa lista que está aqui, todos os draws dele são inevitáveis. Quais são os draws dele? A gente está falando aqui do Doc, da Nani, do Stitch. O Stitch é evitável, e o Goliath. Então, os draws, os principais draws dele, que é Doc, Nani e Goliath, você não tem como impedir. O Akudia Tiamut também, né? Que você canta e compra uma carta. Então você não tem como impedir. Ele entra e ele já faz o que ele tem que fazer. O Stitch, você precisa de 2 personagens em campo. Toda vez que ele questa, ele compra uma carta se você tiver 2 personagens em campo. Ainda assim, muito consistente. Um baita problema na mesa. Se você consegue botar um Rhino, uma Angel, um Stitch em campo, você tem 3 grandes pepinos aí para o cara resolver. Isso se você não conseguir proteger ele com um Chief Poitin, excelente bodyguard também, de 4 de custo. A estratégia geral desse deck é você tentar curvar, dropar bichos maiores com o Akudia Tiamut o mais cedo possível, né? A Akudia Tiamut é uma música que pode ser cantada pela Angel e pelo Troubador, então você precisa desses dois. Ou a Angel, ou o Shift do Rhino, ou o Troubador no começo do jogo, para você cantar a Akudia Tiamut e fazer o controle de campo com Strength e Thunderbolt, né? Mas o Akudia Tiamut, ele é uma carta muito chave aqui para você conseguir ir dropando seus bichos maiores, né? Ele diminui em 2 o custo do próximo personagem que você jogar em campo esse turno. Então você pode muito rápido estar jogando uma Angel, tá jogando um Stitch e assim por diante. Ou tá inflamando o seu board com bichos menores e fazer um dock depois. Então, excelente carta para você acelerar o teu jogo. Além disso, tem a Grand Model Willow também, que vai ser o seu ramp, vai acelerar o jogo também, igualmente. Pode fazer a Lilo entrar com 1 de custo em campo para quando você quiser acelerar o final do jogo. Então, a proposta dele é basicamente essa. Você ter muita agressividade
mas você também, ao mesmo tempo, não perder para outros agressivos. Você ter uma capacidade de resposta muito consistente com o Rhino e com a Angel, né? Eu fiz, pra gente não ficar só no papo, eu fiz uma partida com ele. Deixa eu passar para cá. Eu fiz uma partida com ele e vamos estar analisando esse jogo para a gente ver como que ele performa. Então vamos lá, deixa eu botar full screen aqui. Vou dar meu play. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero mostrar isso aqui, ó. Aqui eu tô como o segundo jogador, tá? Então eu não sou o cara que começa. E isso é muito importante, porque vai determinar quem é que vai propor o jogo. No caso, vai ser meu oponente que vai propor o jogo e eu que vou ter que controlar. E aqui eu já fui muito feliz nessa mão inicial, porque eu tirei duas cartas de controle muito boas, que é o Rhino shiftado, o shift do Rhino completo e a Angel, né? Então, basicamente, eu não vi esse replay ainda, tá? Eu tô analisando e vendo o replay pela primeira vez, mas eu provavelmente vou manter o shift do Rhino e a Angel na mão e ligar o resto. Então vamos ver como é que vai sair aqui. Aí o oponente que começa, vamos ver o que ele vai jogar. Então aqui não tem mistério, né? É uma Lady, amarelo e verde, a gente só pode estar jogando contra Dogs. Então ele começou aqui com uma Lady, com a outra Lady, né? E aqui a minha ideia é estar fazendo uma resposta ao jogo do Dogs. Então, só para constar também, a gente está jogando contra um deck que foi muito unânime nesse meta, né? E sendo o segundo jogador, tá? Então aqui eu fiz a abertura com o Rhino, já na expectativa de estar shiftando ele na próxima, mas se ele for agressivo. Se ele não for agressivo, eu tenho outras abordagens com esse deck. O cara demorando para jogar, né? Tintou o Trap, baixou a árvore e o Bob. Aqui eu fiquei com medo, porque era o seguinte: eu tenho um Thunderbolt na mão, que é a forma como que eu tenho como controlar o Tramp, né? Eu não tenho mais nenhuma outra ação na mão. E por que que isso é um perigo? Porque se aqui entra um Mogli ao invés do Bob, eu vou perder esse Thunderbolt. E se eu perco esse Thunderbolt, a partida ela tem uma outra cara, né? Ela vai ter uma abordagem completamente diferente. Esse Thunderbolt nessa match aqui, ele é muito importante. Então eu dei sorte aqui, talvez por inexperiência dele, de identificar. Aqui dá para identificar que eu tô de Shieldson, né? Porque apesar de eu estar com a Lilo, eu poderia estar com o Dogs também, mas eu joguei o Rhino. E Rhino também vai em alguns decks do Dogs, mas a chance de eu estar no Shieldson aqui é muito alta, né? Então se ele joga um Mogli aqui para começar a tirar minhas músicas, que é a forma como eu tenho como controlar o jogo, ele me deixa numa enrascada enorme, mas felizmente ele não fez isso. Ele jogou um Bob, comprou uma carta e vai descartar uma outra. Vamos ver o que ele vai descartar. Aqui ele cometeu um erro fatal. Comprou um Mogli, ou ele já tinha um Mogli na mão, ele descartou esse Mogli. Esse Mogli, nessa match aqui, ele é imprescindível, porque é a melhor forma que o Shieldson tem como controlar o board. Então eu vou explorar isso, esse erro dele. Acredito também que ele possa ter outro Mogli, então eu posso estar me expondo a esse risco também, mas ainda assim, ter dois Mogli na mão contra esse deck aqui é muito bem-vindo também. Quanto mais Mogli, mais você tem como minar a forma do deck e controlar o jogo. Então vamos ver aqui, provavelmente eu vou entrar com a árvore para começar a curvar. Não vou shiftar o Rhino agora. E vamos seguir. Vou manter todo mundo paradinho, porque eu não quero abrir mão desse Rhino aqui. Se eu questo com ele, eu vou estar abrindo mão dele para o oponente estar tirando esse Rhino, e eu preciso dele, inclusive inteiro, sem dano, para ter o Resist mais 2 do Rhino, para ter o Shift e para ter ele sem dano com o Resist mais 2, né? Então aqui ele começou a agressivar, provavelmente a ideia dele é jogar o Tramp 7 para cantar Under the Sea, fazer a limpeza do board e começar a assumir o controle do jogo, né? E aí ele começa a questar igual um doido, para você correr atrás é um abraço. Beleza, pegou uma Lady, tintou o Rhino, jogou a Lady e partiu para a próxima. Aqui ele já tem tinta suficiente para ele baixar o Tramp, né? Então eu tenho que dar uma resposta rápida nesse sentido. Então aqui a gente vai de Trombador na tinta,
vamos baixar a Angel e dar um peteleco nessa árvore aqui, né? Já mando a minha Angel pro descarte, que é o que eu quero a Angel no descarte sempre. Então o melhor cenário com a Angel é esse, com essa Angel aqui, né? É entrar com a Angel e mandar a Lilo pro descarte para que você depois possa reaproveitar ela. E aí você dá um peteleco na árvore para você evitar que o ramp dele aconteça, né? Que ele consiga baixar mais personagens com menos tinta. E aí manter e rezar para Deus que ele, de novo, não tenha outro Mogli na mão. Porque se ele tem um Mogli aqui, ele quebra minhas pernas legal. Então aqui ele jogou o Tramp, ele não vai ter tinta para jogar um Mogli ou alguma forma de remover a minha música da mão. Então aqui ele já se complicou de uma forma muito substancial. Ele não tem como cantar no DDC agora, o Tramp dele ainda está secando, então ele não tem como tirar esses personagens daqui. Então ele, por consequência disso, ele não tem como impedir o shift do Rhino de acontecer, que já vai shiftar cantando Thunderbolt no Tramp. E a Angel vai finalizar ele com um peteleco de bola de neve para tirar esse Tramp de campo. Tirando o Tramp em campo, o Dogs não tem muito o que fazer, tá? Ele precisa do Tramp para cantar no DDC, para limpar meu board e conseguir agressivar o jogo, tá? Então aqui, ele perdendo o Tramp, o jogo já fica bem mais favorável para mim. Aqui eu já consigo jogar o Doc. Na verdade, eu fiz uma misplay aqui, e isso é reflexo de eu nunca ter jogado com o deck. Eu poderia, que é o que eu dei undo para fazer isso, eu tintei o Strength, eu não usei a habilidade da Angel agora. Eu joguei o Doc primeiro, para que com o que viesse na minha mão, eu usasse a habilidade da Angel, tá? E aí sim, aí eu consegui usar até melhor, porque eu descartei a Lilo para tirar o Tramp com a habilidade da Angel. E aí agora eu posso encostar com ela sem medo, posso trocar sem medo, porque quem começou a propor o jogo agora fui eu. Então ele vai ter muito mais problema para conseguir contornar o jogo do que eu. Então aqui ele trocou a Nani pela Angel, tudo bem, é uma troca... Não é uma troca que eu vá querer, mas faz parte. Então aqui eu já posso começar a acelerar o jogo, né? Então como veio o Doc na minha mão, eu me sinto mais confortável de tintar o Goliath para jogar o Doc de novo e seguir o ritmo de botar bicho em campo. Então repare que aqui eu começo a acelerar muito o jogo, porque ele não vai ter muita resposta. Ele tem uma resposta para dar, que é o UNDC. Porém, ele não tem como cantar UNDC agora. Os personagens dele são fracos, ele não tem tinta suficiente, então ele não tem como cantar UNDC para limpar meu board. E agora eu já vou para minha terceira Lilo no descarte, e também para ele controlar isso aí também vai ser bem complicado. Então aqui eu já posso começar a agressivar um pouco. Aqui eu fiz uma troca, eu poderia ter costado também sem problema. Eu acho que aqui ele provavelmente tem um UNDC na mão, né? Ele vai ter pelo menos um UNDC na mão, talvez um dela Moon Lullaby. Vamos ver. Isso aqui é uma abordagem muito legal de Dogs, eu tenho visto bastante, que é esse item aqui. Então se você tem o Dogs, ele está meio completo, tenta testar com esse item aqui. Ele basicamente faz o seguinte, você exaure um personagem seu e você dá -2 de ataque para um personagem do oponente. Isso é muito eficiente para quando você quiser limpar a board do oponente quando ele desce, né? Então você também fica controlando o ataque do oponente para que você faça quest com outros personagens. Item muito interessante para o Dogs, é uma abordagem bem legal que eu tenho visto bastante, tenho gostado de ver. E assim, não gosto de ver quando eu estou enfrentando, né? Porque é bem chato de lidar. Se você não tiver um removal de item, é complicado. Então aqui de novo eu vou forçar o final do jogo. Joguei o Mogli, ele tinha 3 ações na mão, 2 DML na mão e um UNDC. Mas aqui eu vou começar a agressivar e esperar o final do jogo, né? Porque ele não tem como dar muita resposta a isso. E lembrando de novo, aqui é uma partida contra Dogs, onde eu estava on the draw, então eu já tinha desvantagem natural, eu que tinha que responder o jogo, mas eu consegui dar uma resposta muito rápida no jogo com a Angel, com o Rhino cantando Thunderbolt. Então é um deck mid-range, muito eficiente contra agros e também consegue performar muito bem contra decks control por você conseguir ser muito agressivo, né? Por você conseguir expandir o board muito bem.
Então é isso. Eu vou deixar o link do deck aqui na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado. Para mim é o deck mais Winter Spell que tem. Vou deixar o convite também para que você conheça a nossa página, a nossa comunidade do Lorcana CWB. Você que é de Curitiba e região Sul, Paraná, vem conhecer nossa página. A gente posta lá a agenda de ligas semanais. Fica à vontade, vou deixar todos os links lá na descrição. E um beijo. Fiquem bem e até a próxima.